Everton. Amém? Vou pegar meu esboço aqui. A Regina estava rindo do meu esboço. Quando eu fui pegar meu esboço, o tablet estava do lado do esboço. Eu falei, oh meu Deus, eu tenho que aprender a mexer nessas coisas. Estava escuro aqui, eu tentando ler meu esboço para tentar lembrar. Mas amém. Amados, é tempo de restituição. Quantos querem ser restituídos aqui? Eu quero. Amados, esses dias eu estava refletindo na minha vida e vendo o que eu perdi. O quanto eu perdi 22 anos da minha vida. Porque quando eu aceitei Jesus, quando Ele liberou uma nova história sobre a minha vida, eu tinha 22 anos de idade. E durante esses 22 anos de idade, o inimigo fez aquilo que ele queria fazer com a minha vida. Por várias vezes ele tentou tirar a minha vida, porque ele sabia que eu tinha uma história para cumprir. E não é diferente comigo e não é diferente com os irmãos. Eu quero que vocês saibam que você tem uma história. Amém? E nós não podemos deixar o inimigo roubar essa história. Nós temos algo para cumprir. Então o que o Senhor ministrou ao meu coração sobre essa parte da restituição foi de coisas que o inimigo nos roubou, que nós não cumprimos. Quantas coisas que eu perdi durante esses 22 anos que era para mim fazer. O inimigo ele veio ocultando isso de mim. O inimigo ele veio trazendo uma escuridão para mim não enxergar aquilo que o Senhor Jesus tinha para a minha vida. Mas Jesus ele falou, ei, eu sou a luz do mundo. Ele trouxe clareza sobre a minha vida e liberou uma história. E é dessa forma que Ele quer trazer sobre a sua vida. O entendimento que eu quero trazer para a igreja nos dias de hoje, que muitos estão dentro da igreja e não estão cumprindo o propósito. E o Senhor quer restituir o propósito. Amém? O Senhor Ele quer que você viva a vontade dEle, não a sua. Então eu quero trazer alguns versículos bíblicos para nós estarmos refletindo nesses versículos bíblicos. No livro de Efésios 1:3, coloca lá para mim, fazendo favor. Nós vamos estar falando sobre esse propósito, nós vamos estar falando sobre essa história, e nós vamos estar falando sobre presentes que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Sobre bênção que Deus tem sobre as nossas vidas. E eu quero trazer esse entendimento de como tomar posse dessas bênçãos. Porque muitos não estão tomando posse da bênção. Muitos não estão tomando posse dos presentes que Deus já preparou antes da fundação do mundo. Para mim e para você. Então Deus vai começar a restituir os presentes, as bênçãos sobre a sua vida. Amém? A palavra fala dessa forma, no livro de Efésios 1:3, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então olha bem, o Senhor Ele não vai te abençoar mais, porque Ele já te abençoou. Eu quero que você entenda que o Senhor Ele já te abençoou, o Senhor Ele já te curou. Mas nós temos que entrar numa dimensão espiritual para receber os presentes de Deus. Nós temos que entrar numa dimensão espiritual para receber a cura em Deus.
Porque ela já está lá, está preparada. E ele fala assim que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda. É toda. Então Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Entenda isso. Amados, tem coisas que nós pedimos para Deus que Deus não preparou. E nos frustramos. Por isso que é necessário nós entrarmos numa dimensão espiritual para entender aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Isaías 53. Eu quero ler alguns versículos para vocês verem que já está tudo preparado, já foi tudo feito. Já está feito. Mas nós temos que entrar nessa dimensão do propósito, nessa dimensão de um alinhamento segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Há uma necessidade de nós entendermos isso e buscarmos isso com intensidade. Amém? Isaías 53, eu só coloquei 53 aqui. Espera aí que eu vou encontrar. Do 4 em diante. A palavra fala assim que certamente Ele tomou sobre si. É certo isso. Ele já tomou sobre si. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então Ele já fez, Ele já te curou, amém? Ele já levou sobre si, e isso é certo, certamente Ele levou sobre si. Eu quero que vocês comecem a entender, porque já está pronto. Para que você não venha se frustrar, poxa, Deus não fez ao meu respeito. Não, Ele já fez. Entenda isso. No livro lá de Efésios, no 1 e o 4, no verso 4, eu vou ler aqui, Efésios 1, 4, coloca lá, gente. Eu pensava que você estava mais rápido que eu. A palavra fala assim: portanto, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, antes da fundação do mundo, Deus já te escolheu em Cristo Jesus. Eu quero que vocês entendam, Deus escolheu nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Então em Cristo, é através de Cristo Jesus que é liberada uma nova história. A palavra fala, ei, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova história em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus você tem as bênçãos espirituais já. Em Cristo Jesus você já tem a cura. Mas você precisa estar em Cristo Jesus. Eu quero trazer esse entendimento. Nós só vamos receber essa restituição do propósito se nós estivermos em Cristo. Porque é Ele quem libera a história. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, é porque Ele é o caminho da sua vida. Entenda isso. Ele fala, eu sou a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que vai liberar o caminho verdadeiro para a sua vida. É Ele que vai liberar a história verdadeira para você viver. Por isso que é necessário você estar nele. Não é que nós não podemos fazer, você pode fazer.
Levanta a mão. Todo mundo, levanta a mão. Você pode, levanta outra. Aí ele fala: ei, sem mim vocês não podem fazer nada. O que ele queria dizer com isso? Ele estava falando sobre a história, sobre aquilo que ele tem para a sua vida, sobre os direcionamentos. Ele estava falando: ei, ouve os meus direcionamentos, porque sou eu que vou liberar o caminho verdadeiro para a sua vida. Entenda isso, é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Muitas vezes nós entramos numa dimensão de oração, pedindo para o Pai, mas não estamos orando a vontade do Pai. A palavra fala que muitas vezes nós oramos e não sabemos orar, pedimos para gastar com os nossos próprios prazeres, por isso nós não recebemos. Mas no momento que você estiver em Cristo, no momento que você estiver caminhando com Cristo de verdade, você vai saber o que pedir nele, porque é Ele que libera o caminho, é Ele que libera a verdade sobre a sua vida, é Ele que te leva ao Pai. Amém? Salmo 139, do 13 ao 16. A palavra fala assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro. Existe uma história, existe algo para nós cumprirmos. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já escreveu a sua história, e muitos estão dentro das igrejas perdidos, muitos estão dentro das igrejas e não estão cumprindo o propósito do Senhor. Por quê? Porque não estão em Cristo. Amados, é muito fácil nós ouvirmos um apelo de que Jesus é bom, de que Jesus morreu em nosso lugar. Sim, porque Ele morreu, porque Ele é bom, e nós aceitamos. Sim, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, mas eu quero que vocês saibam que Cristo te convida para seguir Ele. Não é simplesmente levantar a mãozinha e tocar a sua vida da maneira que você quer tocar, mas você tem que seguir Ele. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz diariamente e siga-me. Negue-se a si mesmo. Eu quero que vocês entendam algo. Na maioria das vezes nós entramos em oração pedindo a nossa vontade, não estamos negando a nós mesmos. Mas aqui a palavra está falando que Ele já escreveu a nossa história, já está tudo preparado. Lá no livro de Efésios fala que Ele já preparou os presentes. No próprio livro de Efésios fala que Ele já nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo que já está tudo pronto? No livro de Efésios 2, Efésios 2, 10. Olha o que a palavra fala. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo. Então é necessário nós estarmos em Cristo. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Até as obras o Senhor já preparou antes, para mim e para você praticar. Por isso que há uma necessidade de nós estarmos em Cristo, de nós termos uma vida de intimidade com Cristo, de nós todos os dias vivermos em Cristo, de nós mergulharmos em Cristo, de nós começarmos. É momento da igreja começar a se preocupar em viver a história. É momento da igreja negar a si mesma e começar a viver a vontade do Pai, através de Cristo. Amém? Mas vamos continuar. Amados, eu vivi até os 22 anos no mundo. Droga, prostituição, só andava armado, briga, vivendo de qualquer maneira. O inimigo quase tirou minha vida várias vezes, mas chegou um momento que eu aceitei o Senhor da glória, eu aceitei Jesus, e todos os dias é uma luta para nós caminharmos em Cristo. Não é fácil isso. Talvez você fale, pastor, é tão difícil. Realmente é. Porque o inimigo, ele não quer, ele vai fazer de tudo para você não viver o propósito. Ele vai fazer de tudo para você não cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, mesmo aceitando a Cristo. Entenda isso. Então o inimigo, ele quer ocultar isso das nossas vidas. Ele quer ocultar de que Cristo já te curou. Ele quer ocultar de que Ele já fez a nossa história. Por que Ele quer ocultar? Para nós vivermos a nossa história, os nossos projetos, os nossos sonhos terrenos. Sonhos e projetos terrenos. Quando Cristo, Ele é levado para o deserto, para ser tentado pelo inimigo, o inimigo, ele começa a oferecer coisas terrenas para Jesus. Ele oferece pão. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... Olha o que Cristo fez. Será se realmente nós estamos... Porque o pão está representando as coisas terrenas, mas a palavra de Deus está falando sobre um propósito. E Cristo fala, olha Satanás, eu não quero pão. Eu estou aqui para obedecer a palavra do meu Pai, porque eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu sei o porquê que eu vim aqui. Quando Satanás fala, ei, leva Jesus no pináculo do templo, fala, se atire aqui, pede para os anjos vir. Jesus simplesmente fala, não tentará o Senhor teu Deus. Nós não podemos tentar o Senhor. Quantas pessoas estão tentando o Senhor, deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a sua? Jesus estava falando, Satanás, eu não fui chamado para isso. Eu vim aqui para cumprir um propósito, eu vim aqui para cumprir a história. E da mesma forma são as nossas vidas. Satanás, ele nos tenta todos os dias. Todos os dias ele coloca as coisas terrenas e nos oferece. Mas cabe a nós escolher viver pela palavra do Senhor. Não tentar mais o Senhor fazendo outras coisas que nós não fomos chamados. Satanás pega e fala, olha, eu te dou todos os reinos dessa terra, se você se prostrar e adorar. Jesus fala, ei, eu fui criado para adorar a Ele. Você foi criado para adorar o Rei eterno. Você foi criado para adorar o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas estão adorando as coisas terrenas? Pastor Bruno falou agorinha, Mateus 6, 33. Buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as outras coisas vai ser acrescentada. Deus já sabe
Um pouco antes falei, Deus já sabe que vocês precisam dessas coisas. Por que que Ele sabe? Porque foi Ele que escreveu a sua história. E nós estamos perdendo o propósito, estamos vivendo longe do propósito e da vontade de Deus. Não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. Amados, nós não podemos escrever a nossa história porque já tem uma história perfeita para mim e para você. Existe uma história vitoriosa para mim e para você, porque foi o próprio Pai que escreveu. Cabe a nós caminharmos com Jesus. Cabe a nós corresponder ao chamado que Ele tem. Talvez você fale, pastor, eu não sei qual chamado que eu tenho. Você tem um chamado de negar a si mesmo. Você tem um chamado de negar a sua vontade. Você tem um chamado, sim. Todos nós temos um chamado. Talvez você me olhe aqui e fala, poxa, para você é fácil, pastor. Talvez você recebeu uma palavra. Eis-me aqui, meu servo, e você vai ser um pastor. Não. Eu nunca recebi uma palavra de profeta, falando que eu ia ser pastor, que eu ia ser... Não, eu decidi obedecer a palavra. Você não precisa de um chamado, você tem um chamado. Já está lá. Entenda isso. Cabe você cumprir, cabe você corresponder a esse chamado. De negar a si mesmo. Só cumpre o propósito quem nega a si mesmo. Só cumpre o propósito quem morre. Entenda isso. Só cumpre o propósito quem morre para esse mundo. Vocês estão me entendendo o que eu quero trazer para a igreja? De que é uma vida em Cristo. De como funciona uma vida em Cristo, de como funciona cumprir o propósito e o chamado. Você não precisa de um profeta chegar e falar, eis aqui minha filha, você vai ser uma pregadora do Evangelho, sabendo que a própria palavra profética fala para nós ir e pregar o Evangelho. A própria palavra fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. Então entra nessa dimensão e pega aquilo que é seu, não deixa o inimigo roubar. A própria palavra fala que Ele já preparou para nós todas a sorte de bênção. Então o inimigo está ocultando, o inimigo está tirando isso das nossas vidas. Por quê que o inimigo faz isso? Porque nós estamos alimentando mais a carne do que o espírito. Nós estamos decidindo cumprir a nossa história, não a história que Cristo nos chamou para cumprir, que é negue-se a si mesmo. Então o que Deus quer restituir nessa noite sobre as nossas vidas é o propósito, é esse chamado. Entenda isso. No livro de Colossenses 3, o Senhor Ele nos dá algumas dicas de como nós cumprimos o propósito, de como nós estarmos ligados nele, de como nós estarmos vivendo em Cristo Jesus. Colossenses 3, 1 ao 3, fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então olha bem, então se nós ressuscitamos com Cristo, isso quer dizer que nós morremos para as nossas vontades, amém? Então se você ressuscitou com Cristo, isso quer dizer que você já morreu, você não tem mais vontade, amém? Morto não tem vontade. E ele fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
Procure as coisas que são lá do alto. Nós estamos procurando as coisas que é lá do alto? Ou estamos procurando coisas terrenas? O segredo é esse. As pessoas que ressuscitaram com Cristo e que morreram para esse mundo, as coisas do mundo não vai te influenciar mais. Os nossos interesses vai ser interesse daquilo que Cristo tem para estabelecer aqui nessa terra. O nosso interesse vai ser de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Então, de alguma maneira, o Senhor te chamou para morrer, para negar a si mesmo, para você pregar a palavra dEle, para você pregar as boas novas. De alguma forma, o Senhor te chamou para você fazer isso. Pastor, eu não sei pregar, mas não é você que vai pregar mesmo. No momento que o morto está morto, ele não vai falar mais nada. Quem vai falar é Cristo, que ressuscitou em você, porque Cristo mora em você, porque Cristo habita em você. Cristo só pode habitar em você se você estiver morto para as suas vontades. Então só cumpre o propósito aquele que está morto. Vamos continuar lendo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado na direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O Senhor te convida para você entrar numa dimensão espiritual e não sair de lá mais. Só cumpre o propósito aquele que caminha em outra dimensão. Mas pastor, o que eu vou fazer? Porque eu estou caminhando na terra. Por isso que o Senhor orou por nós. Ele falou: ei, eu não peço que tire dessa terra, deste mundo, mas eu peço que o Senhor os livre de todo mal. Por quê? Porque o nosso propósito e chamado é para estabelecer o reino aqui. Amém? É para você pregar de alguma maneira, para você falar do poder que há em Cristo Jesus para salvar. Esse é o propósito, esse é o chamado. Então, talvez você fale: pastor, eu quero ser um grande pregador. Amém, então morre. Pastor, eu quero impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Então morre. Porque não é mais você, é Cristo. Cristo só vai viver em você se você estiver morto. O propósito só acontece se você estiver morto para as suas vontades. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ei, é morte. Pois vocês morreram e agora a sua vida, a vida nova, porque você morreu, Deus libera uma nova vida. Deus libera a história. Cristo libera o propósito e Ele está escondido em Cristo, em Deus. Então é lá na dimensão espiritual que você recebe os direcionamentos de vida eterna, para cumprir o propósito e o chamado. Entenda isso. O que Deus quer restituir é essa vida nova em Cristo. Amém? Vocês estão me entendendo que eu quero trazer um entendimento para a igreja? Esse é o nosso culto racional. É você que tem que decidir em ter uma vida com Deus ou não. Não adianta eu impor as mãos e falar: Senhor, que venha a sua vida, e pronto, acabou. Não. É uma decisão. É uma decisão em corresponder ao chamado. É uma decisão em tudo que vocês forem fazer, tudo que nós formos fazer, é nós buscarmos direcionamento. Que não seja mais a nossa vontade, mas seja feita a vontade do Pai. Amados, não é fácil. O próprio Jesus fala: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade.
Ninguém quer morrer. Nem Jesus queria morrer. Mas Ele veio para cumprir o propósito. Jesus, Ele veio para cumprir o chamado. Ele veio mostrar para nós a maneira correta de ter uma vida com Deus, de viver a história que Deus nos escreveu. Deixa eu passar minha tela. Romanos 12, 2. Olha o que a palavra fala. Não se amolde ao padrão deste mundo. Amados, a palavra está aqui, é simples. O Senhor está falando, ei, não se amolde aos padrões deste mundo. Por quê? Porque eu tenho um padrão para você viver. Eu tenho algo já preparado para você viver, para mim e para vocês viverem. Deus já preparou. Por isso que Ele fala, não se amolde às coisas terrenas, não se amolde aos padrões deste mundo. E na maioria das vezes, estamos na igreja, levantamos as nossas mãos, mas estamos nos amoldando aos padrões desse mundo. Amados, deixa eu falar. Talvez você falar, agora então eu não vou ter as coisas. Não é pecado nós termos coisas. Não é pecado você ter um carro bom. Não é pecado você se tornar um empresário bem sucedido e ganhar milhões. Não é pecado, nada disso é pecado. Eu conheço empresários que são milionários, que fazem a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ele, em primeiro lugar, buscou o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor acrescentou. Seja fiel no pouco e no muito. O pastor Bruno estava pregando. Entenda isso, como funciona viver o propósito, viver o chamado. O problema da maioria das pessoas é o quê? Eles vêm para a igreja, eles aceitam Jesus, ouvem a pregação, e quando é amanhã, quando é na segunda-feira, está traçando o seu próprio caminho. Está vivendo da maneira que quer viver, sem buscar um direcionamento, sem ter intimidade com o Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então tudo está aqui. Você tem que começar a pensar nas coisas lá do alto. Você tem que buscar as coisas lá do alto. Você tem que permanecer pensando nas coisas lá do alto. Você tem que transformar a sua mente, para você parar de se amoldar aos padrões deste mundo e começar a se amoldar à vontade de Deus. Só vai cumprir o propósito dessa forma. Só vai acontecer a restituição do propósito em nossas vidas dessa forma. Não existe oração, não existe varinha de condom. É condom que fala? O Everton riu. Vem aqui que eu vou te dar uma. Não existe mágica, não existe uma fórmula. É renovação da mente. É procurar as coisas do alto. É se interessar pelas coisas do Pai. Tem uma passagem bíblica que quando Jesus ele era pequeno, esqueceram Jesus, né? Esqueceram Jesus, e aí, eu acho que já foi no terceiro dia que encontraram ele de volta, e aí houve toda aquela história, e aí os pais de Jesus chegam, Jesus, o que você está fazendo aqui? Ele falou, vocês não sabem que eu estou cuidando dos interesses do meu Pai? Ei, Jesus, ele é o nosso exemplo. Qual tem sido o seu interesse? Em cumprir a vontade do Pai? Ou cumprir as coisas do mundo? Amado, vocês sabiam que na maioria das vezes nós não temos fé
de que Cristo é suficiente em nossas vidas? Sabe por quê? Porque nós tomamos decisões sem consultar Ele. Você sabe qual é a palavra? Eu vou dizer assim, eu estou falando, Jesus, olha, eu não quero viver aquilo que o Senhor tem, porque eu acho que não é legal não. Eu vou tocar minha vida da maneira que eu quero. É bem isso que nós falamos para Jesus. Quando nós tomamos uma atitude, quando nós executamos um projeto, deixamos, e tudo isso, amados, o que eu quero dizer? O inimigo que vem ocultando, é o inimigo que vem obscurecendo o nosso coração, e nós vamos distanciando do Senhor. Corações endurecidos, corações que estão se preocupando com as coisas terrenas. Acho que no livro de Gálatas fala sobre uma guerra que há dentro do ser humano. É uma guerra dentro do ser humano, entre a carne e o espírito. E qual que você está alimentando? Porque se você começar a se alimentar da carne, seguindo os padrões humanos, você vai se fortalecer naquela área. E o espírito vai se afastando, vai morrendo. Vai ficando fraco, e nós deixamos de cumprir, nós não cumprimos o propósito. Você está se alimentando, você está alimentando quem? A carne ou o espírito? Qual é a vontade? Qual é o seu interesse? Nas coisas terrenas ou nas coisas do Pai? Quero a minha parte da herança. Quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Amados, os dois eram filhos, mas um filho decidiu viver a sua vida. Um filho saiu debaixo dos direcionamentos do pai e foi traçar uma nova história. Tocou a vida da maneira que ele achava que tinha que ser tocada. A palavra fala que esse filho pegou o dinheiro, ele saiu, gastou tudo, festou, bagunçou, e fala que naquela região houve uma grande fome, estou resumindo rápido, houve uma grande fome, onde faltou alimento, onde ele foi trabalhar para cuidar de porcos, e ali ele, pela necessidade, ele teve vontade de comer até da comida dos porcos. Amém? Então foi um jovem que tocou sua vida da maneira que ele queria tocar. Na casa do pai ele tinha uma vida boa. O pai era rico. O pai tinha de tudo, o pai dava de tudo para ele. E ele decidiu tocar da maneira que ele quis tocar a vida. Mas também na mesma história, nós vemos a história do outro filho. O filho que ficou na casa do pai. Um decidiu tocar sua história, mas o outro, ele ficou na casa do pai.
era um filho obediente, era um filho que cumpria os mandamentos, mas era um filho que não aprendeu a tomar posse das bênçãos. Amados, quantas pessoas estão dentro da igreja? Ele cumpre, ele lê a Bíblia, ele é um crente, um cristão. Entenda isso. Então nós estamos falando sobre dois filhos, um que foi curtir o mundo e se lascou tudinho para lá, porque decidiu tocar a sua história, e o outro que estava dentro da casa do pai, que não usufruía das bênçãos do pai. Eu quero que você reflita agora, qual desses você é? É aquele que aceitou você ter um Deus como pai? Eu quero que vocês entendam algo, lá no livro de Efésios 1:3, ele começa falando assim: bendito Deus e Pai. Não tem compromisso com a criatura. O compromisso dele com as criaturas, com o homem, foi enviar o seu filho para morrer por todos. E todos aqueles que aceitarem, ele deu-lhe o direito de se transformar filhos de Deus. Então Deus, ele presenteia filhos, filhos obedientes. Tanto é que esse filho aqui, ele pegou tudo e saiu, ele saiu debaixo de uma desobediência e se lascou todinho. Então eu quero que você reflita. Talvez você está aqui dentro da igreja há muitos anos, e não aprendeu a tomar posse da bênção. Talvez você só está aqui trabalhando, e nunca desfrutou daquilo que Deus tem para você. Lembra que eu falei para vocês que Deus já fez tudo? Amém? Deus já fez tudo, Deus já te curou, Deus já te presenteou, Deus já preparou as obras para você fazer antes da fundação do mundo, de antemão, Ele já preparou tudo isso. Aí chega um momento que o filho que ficou em casa, ele foi reclamar, porque o pai fez uma festa para o filho que estava voltando. Eu vou falar primeiro desse filho, depois nós vamos falar do outro. Aí ele fala: meu pai, esse cara, ele pegou todo o dinheiro, ele gastou à vontade, ele não se importou com a tua vontade, ele foi cumprir a vontade dele. Agora ele volta e você faz uma festa. Agora ele volta e você pega um cabrito, um novilho e faz uma festa. O pai fala: meu filho, esse filho já estava morto. Esse filho estava fazendo aquilo que não era que eu queria que ele fizesse, mas estava fazendo. Agora ele voltou, estou fazendo uma festa para ele. Ele fala: mas meu pai, você nunca me deu um cabrito. O pai fala assim: ei, você é meu filho, você mora aqui em casa, tudo que eu tenho é teu. Toma posse da bênção. É tua, a bênção é tua, o presente é teu. Aprende a desfrutar daquilo que Deus já preparou para você. O inimigo tem roubado isso de nós. O inimigo tem ocultado e escondido tudo isso das nossas vidas. E nós temos que nos levantar em fé e tomar posse. E aonde é que está esse presente? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou: ei, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Cristo você não pode nem tomar posse desses presentes. Entenda o que Deus quer restituir nas nossas vidas.
Porque muitos falam, eu perdi um terreno, eu perdi algumas coisas na minha vida. Mas em Cristo é restituído todas essas coisas. Talvez você fale, eu perdi isso, eu perdi aquilo. O que eu quero dizer é que talvez você perdeu a vida que Deus tem para você, até no dia de hoje. O que eu quero dizer é que talvez você tenha perdido aquilo que Cristo tem para você, uma vida e vida em abundância, uma nova vida. O inimigo tem roubado isso da igreja, o inimigo tem roubado os presentes. Então é momento de nós acordarmos, é momento de nós clamarmos, é momento de nós chegarmos em Jesus e falar, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu vou negar a mim mesmo, agora eu vou começar a te seguir. Não é da boca para fora, é morte. Amados, tem pessoas que ficam doentes e demoram a morrer, mas eles morrem. E da mesma forma, talvez você fale, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou ler toda a Bíblia. Não. Comece a negar a si mesmo. Comece a seguir um caminho. Comece a fazer da vontade, da forma que o Pai quer que você faça. Amados, quando um bebezinho, ele começa a gatinhar, ele já não se levanta e sai correndo, não. Há um processo, entenda isso. Então, basta você decidir, Senhor Jesus, eis-me aqui. Mas de verdade, não é na próxima segunda-feira você tocar a sua vida da maneira que você queira tocar, da maneira que o filho pródigo tocou a vida. Amados, o inimigo roubou a identidade daquele jovem. O outro, ele estava dentro da casa do pai, já nem tinha identidade, porque ele não aprendeu a tomar posse da bênção. Ele não aprendeu a pegar aquilo que o pai falou, ei, tudo que eu tenho é teu. Meu filho, você já está aqui dentro, é teu. É só pegar e matar o cabrito, e festejar e se alegrar. Se alegre. Pastor Bruno estava falando sobre a alegria da salvação. Amados, eu festejo todos os dias. Eu me lembro, eu sei de onde que Ele me tirou. E eu tenho meu coração agradecido todos os dias. Ele liberou uma nova história sobre a minha vida. Viva essa história, não deixe o inimigo mais roubar de você. Comece a usufruir daquilo que o Pai tem, porque é algo grandioso, é algo poderoso para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Mas talvez você está dentro da igreja e está planejando algo sem consultar o Senhor. Talvez você está dentro da igreja e está projetando algo. Talvez você já recebeu algumas bênçãos do Senhor. Você já experimentou, já desfrutou dos presentes que o Pai tem. Mas você está caminhando segundo a tua vontade, não a vontade do Senhor. É momento de voltar. Amados, aquele filho, o que saiu, o que decidiu tocar a sua vida, da maneira que ele queria tocar, chega um momento que ele cai por si e fala, ei, na casa do meu pai, até os empregados têm fartura. Na casa do meu pai, até os empregados têm cuidado. Eu voltarei para a casa do meu pai, e lá eu vou falar que eu estou arrependido. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar, pai, me perdoa, porque eu decidi tocar a minha vida da maneira que eu quis tocar, e não quis buscar a tua vontade para a minha vida. E a palavra fala que o pai, ele estava à espera. E ele vê o filho voltando. Eu imagino a alegria do pai, porque a palavra fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu quando
uma pessoa decide viver a vontade de Deus. A festa no céu, quando uma pessoa decide morrer para as suas vontades e viver a vontade do Senhor. A festa no céu, quando Deus vê que aquele perdido, ele decidiu dar importância à vontade de Deus para a vida dele. A festa nos céus, quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Amados, nós já estamos aqui, 23 anos, 24 anos nesse caminho, Rosiane. No caminho da luz, onde Ele trouxe revelação, onde Ele trouxe o destino profético para a minha vida, para a vida da minha família. Onde nós todos éramos perdidos. Onde nós fazíamos a vontade. A gente tem que parar de culpar o diabo em algumas coisas. O diabo não tem nada a ver com as suas decisões. É você que tem que decidir em morrer para as suas vontades e fazer a vontade de Deus. Você sabe qual é a função do diabo? Ocultar a história que Deus escreveu a seu respeito. Quanto mais longe ele te deixar da história, melhor para ele. É tempo de restituição. Deus vai restituir o propósito, Deus vai restituir o chamado, amém? É tempo de morte, só há restituição sobre a sua vida no momento que você morrer para a sua vontade. Só há um propósito no momento que você morrer para a sua vontade. Aquele jovem volta, o pai faz festa, manda matar o novilho gordo. Aquele jovem volta ao pai, coloca um anel no seu dedo, lhe entregando a autoridade. Aquele filho volta, e o pai coloca um calçado nos pés, dando destino. Aquele filho volta, o pai dá novas vestes, vestes de louvor. Amado, vocês sabem qual é a nossa veste de louvor? Todas as vezes o Pai é adorado, todas as vezes o Pai é louvado através das nossas vidas, não é porque você canta aqui, não é porque eu estou pregando, é todas as vezes que nós liberamos o céu na terra e pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são salvas. Entenda isso. Cantar, pregar aqui é muito fácil. Eu quero ver você negar a si mesmo diariamente e seguir o Senhor Jesus. Viver a história que Ele tem para a sua vida. É isso que o Pai te chama. O Pai te chama para cumprir o propósito, amém? Vocês entenderam sobre o propósito? O propósito não é você pregar, o propósito não é você cantar, não, o propósito é você negar a si mesmo e seguir a Ele. O resto Ele vai fazer. Vocês estão entendendo? Por isso que a palavra fala, é simples o Evangelho: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro fazer a vontade de Deus, não as nossas, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Entenda isso. Se coloque de pé, por favor. Estamos finalizando. Eu mandei abrir lá em Lucas 15, acabei nem lendo, né? Só fui contando a história, algumas partes. Mas vocês entenderam? Amados, não é emoção. Tá bom? Não é emoção. Mas hoje eu quero liberar uma palavra de ativação. Não é emoção, mas é ativação. Do céu sobre as nossas vidas. O que é ativação? Certa vez, eu tive uma visão, lá na caverna da Adulão, onde era a nossa antiga sinagoga.
Era um trem bem... O Romário sabe como que era lá. E Deus me deu uma visão de um antigo armazém. Um armazém com motor, armazém com... Era para armazenar sementes. E Deus me deu aquela visão do armazém todo cheio de mato, todo enferrujado, tudo sem funcionar, as engrenagens. E eu fiquei vendo, falei, Senhor, o que é isso? Não estou entendendo. E ao redor do armazém tinha muita plantação, todas prontas para colher. Todas prontas para colher. E eu comecei a questionar o Senhor, Senhor, que visão que é essa? O que o Senhor está querendo dizer? E eu quero dizer sobre a ativação. Porque o Senhor, Ele falou, você vai começar a ministrar, você vai começar a orar sobre a vida das pessoas, para essas pessoas serem ativadas. São pessoas que foram criadas, igual um armazém, ele foi criado para funcionar, armazenar sementes e liberar sementes para germinar. E o Senhor falou assim, Reginaldo, olha o que eu vou fazer com esse armazém, todo enferrujado, sem funcionar. Ele falou, libere uma palavra. Eu até lembrei dos ossos secos, quando Deus fala, profetize aos ossos. É uma ativação, não é emoção. E eu comecei a ver o armazém começar a funcionar, as engrenagens ringir, algo velho começou a voltar a funcionar. E é isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Você foi criado para fazer algo. Talvez você está todo enferrujado, talvez as engrenagens já não rodam mais, pois o Senhor quer colocar você para funcionar. O Senhor, Ele quer trazer o Espírito Santo sobre a sua vida, trazendo um ajuste. O Espírito Santo vai começar a te direcionar a maneira certa que você tem que caminhar. Amados, não sou eu, não é quem está ministrando, mas é a vontade do Senhor. É você que decide ouvir a voz. Esse tempo atrás nós tivemos o discipulado, e uma das perguntas que eu achei interessante lá no discipulado falou assim: quanto tempo que você faz, quanto tempo, ou qual foi a última vez que você ouviu Deus falar? E eu comecei a fazer o discipulado, responder, e o Senhor começou a falar ao meu coração: eu falo todos os dias. O Senhor, Ele fala todos os dias. É as engrenagens que estão enferrujadas, é o coração endurecido que nos impede de ouvir o direcionamento do Espírito Santo. É Ele que nos guia ao caminho de toda a verdade. E hoje é dia de ativação. Talvez vai doer, porque morrer dói. Talvez a sua carne vai gemer, vai pular, mas Ele vai te ativar. Algo vai começar a funcionar, algo vai te impulsionar a cumprir o propósito. É o Espírito Santo de Deus. Deixa Ele fazer na sua vida. Não endureça o coração. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem uma história. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Talvez nós estamos perdendo coisas tão incríveis em Deus, por estar com o nosso coração tão endurecido. Nós falamos sobre se amoldar aos padrões deste mundo,
Esquece das coisas terrenas. Ele vai prover. Ele é suficiente na sua vida. Vocês estão entendendo? Talvez a gente fala sobre o chamado, sobre um propósito. Talvez vocês achem que é do pastor, de um profeta, de um apóstolo. Não, todo mundo tem um chamado. Primeiro, para mim ser ungida, pastor, eu tive que negar a si mesmo, por dizer eu não queria ser. Tanto é que eu nunca recebi a palavra profética. Eis que eu te digo, meu filho, você vai estar lá na Batista Ide pregando. Não, eu não queria isso para mim. Mas chegou o momento que eu decidi entregar a minha vida. Chegou um momento na minha vida que eu falei, eu não quero mais isso para mim. Sabe por quê? Porque sempre deu errado. Tudo que eu fazia dava errado. Amados, talvez você está dentro da igreja e você está fazendo e está dando errado, porque você está fazendo da sua maneira. Amado, certa vez eu fiz um projeto lindo aos olhos humanos. Eu e minha esposa, vamos fazer uma ONG, vamos alugar uma casa, vamos reunir as crianças, dar reforço de aula, vamos dar palestra para eles, vamos implantar o reino, vamos dar um café da manhã, que nós fomos para um bairro bem pobre. Projeto lindo, maravilhoso. Corremos atrás da documentação, aluguei a casa. Todos aqueles que falavam para mim que ia me ajudar a virar as costas. Eu tinha várias pessoas que iam lá voluntariamente falar, antes de começar o projeto, virar as costas. Me endividei. Eu fiz um contrato de 1 ano de aluguel, tive que pagar. Me endividei, quebrei a cara. Fui questionar a Deus. Ele falou, essa era a sua vontade, não a minha. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer falar com você, porque Ele fala. Você não tem parado para ouvir o direcionamento. Você não tem parado para dar atenção às coisas do Pai. Planejamos tantas coisas terrenas. Mas hoje Ele quer liberar uma unção sobre as nossas vidas. Ele quer liberar essa ativação sobre as nossas vidas. Então hoje, se a palavra falou ao seu coração, se você quer cumprir o propósito, talvez você está aqui dentro e você nunca aceitou Jesus. Hoje Jesus te chama para cumprir o propósito. Talvez você já até aceitou Jesus e foi até batizado, mas você não está cumprindo o propósito. Hoje Jesus te chama aqui na frente para renovar a aliança contigo. Talvez você está dentro da igreja, assim como aquele filho estava dentro da igreja, dentro da casa do pai. Era um filho obediente, mas não tomava posse da bênção do pai. E era um filho que vivia sobrecarregado. Ele não se alegrava, ele não festejava. Talvez você até no dia de hoje você não tenha se alegrado naquilo que o Pai tem para você. Hoje é dia de restituição. Ele vai restituir essa alegria, Ele vai restituir a festa. Hoje Ele está falando para você, tudo que eu tenho é teu. Quantos querem? Vem aqui na frente, por favor.
Pode vir, se você se sente que você está aqui na igreja há tantos anos e você não se alegra, hoje Ele vai liberar sobre a sua vida essa alegria, pois hoje Ele quer mostrar aquilo que Ele tem para você. Talvez você está planejando os seus próprios planos e sonhos, e o Senhor te convida para você viver o sonho dEle, o plano dEle, a história dEle verdadeira. Entenda isso. Pode vir, não deixe o inimigo roubar isso de você. Viva o sonho, vive a história de Deus. Os pastores, por favor, pode vir aqui na frente. Eu quero que você esteja orando por eles. Amados, vocês que vieram aqui na frente, eu quero que você faça uma aliança com o Senhor. Se você tem traçado os seus próprios planos, peça perdão para Ele. E se você talvez não tem sentido essa alegria de estar na casa do Pai, talvez você está na casa do Pai há anos e nunca recebeu um presente. Você entendeu hoje que é você que tem que pegar o presente, é teu, o Pai já te deu. Talvez você precisa de uma cura. Eu quero dizer para você que o Pai já te curou. É você vir e pegar. Eu quero dizer que esse local que nós estamos aqui não é mais um local natural, mas nós estamos nas dimensões espirituais. E é nesse local onde nós pegamos, tomamos posse da bênção, como Efésios fala. Deus tem algo novo. Deus quer liberar aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu quero que os ministros comecem a orar, liberando essa ativação. Tem muitas pessoas aqui que estão com o ministério há muito tempo parado, ministério enferrujados, ministério que não está mais andando mais, ministério que não está dando certo. O Senhor te convida aqui na frente, pois Ele vai te ativar nessa noite. Você que tem algum ministério e você está parado, vem aqui na frente. É tempo de restituição, é tempo de restauração. Pode vir. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Os ministros, pode começar a orar. Libere essa palavra profética do cumprimento do propósito. Libere essa ativação. Tempestade está, teu
os ouvidos se torna atento agora à voz do Espírito Santo. Nós tiramos todo o comichão dos ouvidos agora, e que os ouvidos de cada um aqui se tornem sensível à tua voz, Senhor. Nós quebramos agora, Senhor, todas as correntes, todos os grilhões, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem impedido os meus irmãos de viverem o propósito e o chamado, nós repreendemos agora, no poderoso nome de Jesus. E que os corações deles, ó Pai, tira os corações de pedra e coloca o coração de carne, um coração disposto a Ti obedecer, ó Deus. Sim, Senhor. Senhor, traga a alegria da salvação nos corações dos Teus filhos, que eles possam festejar, que eles possam se alegrar, ó Senhor, em estar vivendo o propósito e o chamado. Dê força para eles, ó Deus, para caminhar o caminho verdadeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja liberado o destino profético sobre a vida de cada um que aqui está.